Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Está entrando no ar mais um programa Caminho da Vida. Como sempre, de costume, pedimos a sua autorização para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos da palavra de Deus, essa palavra que tem transformado vidas, transformou a nossa vida e pode transformar a sua também. O tema do nosso programa hoje é Aperfeiçoados em Cristo. Nós vamos começar uma série de programas pautados nesse versículo, nesse 1 Pedro 5,10, que tem tantos ensinamentos profundos a trazer ao nosso coração. Se você busca aperfeiçoar-se na pessoa de Cristo Jesus, se você conhece um irmão, uma irmã, alguém da sua igreja, da sua casa, da sua família, que precisa aperfeiçoar-se em Deus, que você pegue seu telefone, ligue para essa pessoa. Então, você que está nos assistindo pela internet, que você possa compartilhar esse programa com outras pessoas, para que elas também possam buscar o aperfeiçoamento na palavra de Deus. Nosso desejo é que você seja profundamente abençoado pelo programa O Caminho da Vida de hoje. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós voltamos ampliando um pouco mais esse tema. Fica aqui conosco no programa O Caminho da Vida. Falei você vai essa entrada aqui para Olha, um dia... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, lembrando que hoje nós estamos dando início a uma série de programas pautados no versículo 10 da primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 5. Eu até não vou ler novamente esse versículo, diz: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nessa série nós vamos analisar cada um desses termos, o aperfeiçoamento, o firmar, o fortificar e o fundamentar. E o tema do nosso programa hoje é Aperfeiçoados em Cristo. Nós vamos começar esse programa aprofundando esse tema, perguntando para o pastor Ivo. Antes, de antemão, quero agradecer o pastor Ivo Beck, que está conosco, da Igreja Presbiteriana de Vila Operária. Fazia um tempo, estava com saudade do senhor aqui, viu? Faz falta, venha sempre, está em casa. Pastor Ivo, o que as pessoas pensam sobre o termo aperfeiçoar? Que tipo de aperfeiçoamento será que as pessoas trazem na sua mente? Primeiramente, é bom estar de volta aqui com vocês. Muito bom. Compartilhando desse momento, essa oportunidade de juntos levarmos até os nossos telespectadores uma mensagem da Palavra de Deus aos corações daqueles que nos assistem nesse momento. Puxa vida, aperfeiçoar, né? Quem nessa vida não procura aperfeiçoar? Procura melhorar, procura reformar, procura adicionar algo na sua vida, em ambos os sentidos. Mas pensando nesse termo aqui, aperfeiçoamento, que Pedro fala, ele coloca aqui no sentido de que os cristãos daqueles dias, os cristãos que estavam naquele momento passando por aquelas situações mais adversas da vida deles, eles procuravam agora em Cristo Jesus aperfeiçoar no sentido de ter algo que trouxesse à vida deles agora um direcionamento, um rumo, uma situação não diria de conforto, mas de orientação para a vida deles. Porque os cristãos, na situação que Pedro escreve a carta, eles precisavam de aperfeiçoar a sua fé. Até porque é um contexto de perseguição. A primeira carta é aos judeus da perseguição, aqueles que estavam
sendo perseguidos por causa do Evangelho, da dispersão, né? Estavam fugindo do Império Romano. O próprio versículo fala que eles vão sofrer por um pouco. Sim. E depois disso chegariam essa graça de Deus, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, o pastor Ivo está falando aqui acerca do aperfeiçoamento que Pedro está apontando. Exato. E o que eu acho que é interessante é que geralmente a gente não leva em consideração isso quando vai fazer a nossa lista pessoal mesmo de áreas em que eu acho que eu devo me aperfeiçoar, né? Eu me lembro até de um programa aqui que fizemos na virada do ano, não sei se o final do ano passado ou início desse ano, que nós falamos, e depois eu até mencionei isso na igreja, que nós costumamos fazer as nossas listas de virada de ano. Não, Sim. esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou trocar de carro. Eu já esqueci de emagrecer. Emagrecer, você já desistiu. Esse ano eu vou renovar o guarda-roupa, esse ano eu vou... Ele não se aperfeiçoou. Não se aperfeiçoou. Não é emagrecimento, não teve jeito. E a gente não põe na lista, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou andar mais com Deus, esse ano eu vou falar de Jesus para alguém, esse ano eu vou evangelizar o vizinho. Então, existem esses dois tipos de aperfeiçoamento. Aquele que a maioria das pessoas enxerga, que é o aperfeiçoamento do tipo, eu vou ter uma casa melhor, eu vou mudar de emprego, eu vou ganhar mais, eu vou gastar menos, eu vou trocar de carro, eu vou passar na faculdade. E existe aquele aperfeiçoamento que Pedro está falando. Eu lembro que, falando nisso, eu lembro que em uma dessas reuniões de conselho, final de ano também, nós estávamos para fazer aquela reunião anterior à Assembleia Geral da Igreja, prestar relatórios e tudo mais, e um dos presbíteros lá da igreja chegou e falou, pastor, eu preciso falar algo, porque eu estou incomodado na minha lista para o ano que vem, eu quero ser mais usado por Deus. Glória a Deus. Eu fui usado muito pouco esse ano, quero pregar mais, eu quero evangelizar mais. Meu irmão, que bem. Rapaz, pode mandar uns 4 desse presbítero para mim. Lá todos são assim, graças a Deus. Mas eu achei muito interessante porque essa percepção de aperfeiçoamento, de não apenas no material aqui, mas isso. O que eu tenho feito com isso, o que isso tem surtido de efeito na minha vida cristã. Eu acho importante a gente ressaltar isso, eu vou até me permitir me demorar um pouco mais nisso, porque quando a gente olha esse tema, o tema do programa hoje é aperfeiçoados em Cristo. Então, quando uma pessoa olha para esse tema de aperfeiçoado, corre o risco dela ver o que há muita gente pregando, do tipo, eu era assim, aí eu fui para a igreja e me tornei mais próspero, me tornei mais rico, meu casamento se consertou. Físico, né? A gente mede... Físico monetário, por assim dizer. A gente mede muito pelo que nosso olho consegue ver, né? E aí eu voltei nesse assunto já agora, estou falando disso, porque é preciso sim comentar isso, que o pastor Ivo falou do aperfeiçoamento no sentido de você precisa ter um fundamento, você precisa estar firmado, você precisa ter algo que sustente sua fé, até pelas circunstâncias que o pessoal passava lá naquela época. Até porque aqui na primeira carta de Pedro, se nós formos olhar ali no capítulo 1, nós vamos perceber que Pedro fala que o motivo da nossa alegria, do nosso fortalecimento, da nossa esperança, ele não pode vir só das coisas físicas. Logo no capítulo 1 ele destaca algumas coisas. Ali nos 2 primeiros versículos ele fala, olha, Pedro, apóstolo de Jesus, tal, aqueles que são forasteiros, aqueles que são eleitos e aqueles que pertencem à diáspora, que vão voltar para casa. Então Pedro já fala que, olha, o foco de vocês é que vocês foram eleitos por Deus, que aqui é passageiro. Vocês são forasteiros aqui. Aqui vocês estão de mochila nas costas. Né? E como vocês são da diáspora, vocês são aqueles que estão espalhados, vocês são aqueles que Deus vai trazer de novo para casa. Então esse foco eu acho fundamental, até para nós lermos melhor a 1 Pedro 5,10, no sentido de que o aperfeiçoamento é não focar as coisas para a visão deste mundo. Paulo diz isso em Colossenses, né? Como cidadãos dos céus, pensemos nas coisas lá do alto. Isso é verdade. Acrescentando, pensando nos dias atuais que nós vivemos, os dias da modernidade, né? Ou a época da modernidade que vivemos, que tudo se aperfeiçoa, né? Alguns anos atrás e jamais nós estaríamos aqui com computadores, tablets, celulares. Exatamente. O carro se aperfeiçoa, né? A empresa se aperfeiçoa, as coisas vão se aperfeiçoando com o tempo. Agora, esses princípios de aperfeiçoamento, esse aperfeiçoar que Pedro fala, é justamente esse relacionamento com esse Deus que chamou por sua graça. Amém. Nos chamou para aperfeiçoarmos, para termos atitudes de oração, para termos atitudes de vidas, estilos de vida definidos, transformados, né? Sermos aperfeiçoados sendo sal a cada dia aqui na terra, sendo luz. Poderíamos dizer então que esse aperfeiçoar, pastor, seria buscar parecer-se cada vez mais com Cristo.
Esse é o alvo do aperfeiçoamento aqui. Não seria um aperfeiçoamento como pessoa em si, aquele negócio, não vou me desenvolver, quase que uma filosofia de vida, vou me tornar uma pessoa melhor, mas no sentido de que eu vou cada dia mais me tornar semelhante a Cristo, seria isso? Eu vou até aproveitar desse tempo na TV, vou fazer um merchan em prol da Igreja Presbiteriana da Vila Operária e da Igreja Presbiteriana de Sarandi. Até vou dar o crédito a quem merece. O texto, a ideia dessa sequência de 4 programas em cima desse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, veio de uma conversa com o pastor Ivo. E o pastor Ivo e o pastor Azael, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Sarandi, pastor Ivo lá na Vila Operária, eles vão trabalhar esse texto em uma mensagem em que ambos vão pregar a mesma mensagem, cada um na sua igreja. E por isso eles estão construindo. E eu achei linda essa ideia, eu achei fantástico. Falei, cara, que negócio legal. E aí, por causa disso, a gente ficou conversando sobre esse termo. E ele falou um negócio que eu achei fantástico, que ele achou lá no texto que ele estava pesquisando. Mateus capítulo 4, versículo 21, diz que Jesus encontrou os discípulos consertando as redes. E o verbo consertar as redes é o mesmo verbo que é utilizado aqui quando Pedro fala aperfeiçoar. Exatamente. É a ideia de que se você está com a rede furada, ela não vai ser eficiente para o serviço a que ela se presta. Então, o aperfeiçoar de que Pedro fala tem a ver com fazer com que você se torne mais eficiente para aquela obra para a qual Deus determinou que você vai executar. Também tem relação com uma introspecção, né, pastor? Eu olho onde eu tenho falhado, busco em Cristo tapar as minhas falhas, melhorar, aprimorar, para ter atitudes mais parecidas com a de Jesus. Sim, exatamente. Nosso tempo já foi desse primeiro bloco, nós vamos continuar aperfeiçoando um pouco mais o tema agora no segundo bloco. Então você que tem assistido e tem buscado aperfeiçoamento no Senhor Jesus, aguarda um pouquinho, nós vamos para mais um pequeno momento de intervalo comercial, já voltamos aqui com o programa Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Nós estamos aqui durante o intervalo também nos aperfeiçoando na palavra. Tem sido um momento muito bom de crescimento espiritual. Pastores, nós falando sobre esse aperfeiçoamento, 1 Pedro 5,10, estamos dando uma olhada no contexto, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O aperfeiçoar, ele é um ato pontual, momentâneo? Olhei, aperfeiçoei e pronto, não preciso mexer mais nisso? É algo específico ou ele está mais ligado a um processo longo, dinâmico, constante, que leva a pessoa a rever-se de tempos em tempos? Nós somos presbiterianos, nós somos pastores de uma igreja reformada, e um dos temas, um dos lemas da reforma protestante é uma igreja reformada sempre reformando. Sim. Na ideia de que nós nunca estaremos prontos, né? Então, quando nós olhamos para o aperfeiçoamento, dessa palavra em si, esse tipo de aperfeiçoamento que Pedro fala, nós temos 2 formas de entender. Primeiro, a gente pode entender como um aperfeiçoamento realizado por Cristo no momento da conversão do ser humano. Eu era pecador destinado ao inferno. Cristo me salva. A partir daquele momento, os meus pecados não são postos mais na minha conta. Isso é um grande aperfeiçoamento. Ele é pontual, instantâneo, realizado por Cristo. Mas também não é só isso. Inclusive o texto, o pastor Ivo estava falando comigo sobre o tempo verbal, do verbo, tal, e mostra assim que não é especificamente desse aperfeiçoamento que o texto está falando, é do aperfeiçoamento que vai vir, é um aperfeiçoamento que está a caminho, como um processo, um ato contínuo. Nem vou falar muito para não roubar. Até porque o texto, fala dele, ele fala que quem aperfeiçoa não somos nós. Isso. O ato de aperfeiçoar-se não é pela capacidade humana de introspecção, de olhar para si e aperfeiçoar-se, mas o texto nos diz que quem aperfeiçoa é o Deus de toda graça. É isso, pastor? Isso. A estrutura do texto está justamente em cima disso. A graça de Deus que vem ao nosso encontro. Sim. Ele que nos chama por sua graça. E essa graça dele em nossa vida, essa graça nos aperfeiçoa dia após dia.
Ele nos chamando para uma vida de aperfeiçoamento. E o interessante é nós pensarmos que ele não nos chama para aperfeiçoarmos para um determinado tempo. É sempre. Até o dia final temos que nos aperfeiçoar. Chegaremos ao ponto da perfeição? Não. Existe ser humano, não existirá ser humano. Só na glória eterna. Perfeito, só na glória eterna. Mas enquanto aqui estivermos como cristãos, como filhos, servos, né, neste mundo, buscaremos aperfeiçoar, tomando a nossa cruz dia após dia, seguindo o Mestre. Pastor, Né? Pastor Ivo, nós poderíamos dizer então que essa tarefa de aperfeiçoamento é uma tarefa de corresponsabilidade, onde Deus fez a sua parte, nos tirando do caminho do mal, nos salvando em Cristo Jesus e colocando em nós uma nova natureza. E a partir daí nós temos que assumir a responsabilidade de buscar viver nessa nova natureza. Poderíamos dizer isso? Exatamente, porque o final do versículo que nós lemos, olha lá para você Sim. ver, né? Aliás, o final não, o início. O Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, esse aperfeiçoamento, essa santificação aqui nesse mundo, ela é visando o quê? A glória. A glória final. Então ela tem um objetivo. Qual é o alvo? Qual é o objetivo final desse processo de aperfeiçoamento? É simplesmente que a gente seja melhor aqui? Seja melhor sim. Aqui, visando o quê? O futuro. O futuro, a glória eterna. Como que se dá isso? É aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Como que se dá esse aperfeiçoamento? Como que eu vou me aperfeiçoar? Em Cristo eu me aperfeiçoo. Na pessoa dele. Sendo melhor um marido em casa, sendo um bom profissional na empresa onde eu trabalho, sendo um bom pai de família, né? Como é que eu vou me aperfeiçoar isso? Pela oração, pela minha vida com Deus, Pela leitura da pela palavra. leitura da palavra. Porque os cristãos aos quais Pedro escreveu, eles estavam totalmente fora dessa realidade de contato com a palavra, porque eles eram perseguidos. Estavam perseguidos, perderam lá, estavam em terra estranha. Tiago, nesta época que sofre o seu martírio. E por sinal, Tiago escreve para um público semelhante. Também E Tiago é pros bastante judeus. prático, inclusive, né? E Extremamente Tiago prático. escreve para os judeus da diáspora falando, ele começa a carta falando, vocês que sofrem aí, tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por um pouco de provação, porque essa provação vai aperfeiçoar. Isso. Aí, tudo a ver com Pedro. Vai aperfeiçoar cada um de vocês. Na verdade, poderíamos dizer que o contexto do sofrimento em que Pedro está colocando aqui é o nosso campo de batalha. É onde você vai mostrar se dia a dia. verdadeiramente a palavra de Deus faz efeito na sua vida ou não. Né? Perfeitamente. Eu acho também que é importante a gente entender que o nascedouro de tudo isso é Deus. Não adianta você querer se aperfeiçoar sem querer chegar perto de Deus, porque senão você entra em ativismo. E aí já entra uma palavra aqui para você que está nos ouvindo e que não tem um relacionamento com Deus. Não dá para chegar perto do aperfeiçoar sem primeiro passar por Deus. Até porque, na verdade, é Deus quem chama ao aperfeiçoamento. Filipenses 2,13, em outro texto. Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo nos diz que é Deus quem efetua em nós O querer. Exatamente. Tanto o querer quanto o realizar. Então é Ele que nos capacita para realizar, mas Ele que imprime no nosso coração o desejo de querer também. E também a própria Escritura diz que aquele que começou essa boa obra, ele vai continuar até o fim dessa obra. Até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia do Senhor. Então, Não é como um governo que começa as obras e param, né? isso quando começa. Misericórdia. Vamos dar um rumo dessa prosa. Não, mas citando aqui, não em relação ao governo, mas coisas que a gente começa e a gente não termina. Comum. A gente começa a construir uma casa, às vezes você não termina. Começa a estudar. Não termina. Começa a fazer um regime, não termina. Eu nem comecei, você é um ponto pra mim. Eu não comecei o regime, dessa culpa eu não tenho. Entendeu? Mas eu olho outro começa a ler a Bíblia e não termina, começa compromissos de oração começa e não termina. um curso, uma faculdade. Compromissos com a igreja, com o Senhor, e você vai definhando esses compromissos durante o caminho. Surgem outras coisas que você julga mais importantes, por exemplo, olha, eu tenho um compromisso esse ano com o Senhor, assim, aí surge um emprego para ir para outro lugar. Você fala, não, mas eu vou para outro... Não, você tinha assumido um compromisso com o Senhor. E aí, qual você vai escolher? Vai para outro lugar, vai assumir o compromisso com o Senhor. E a gente vai deixando as coisas de Deus, que nos chamou ao aperfeiçoamento,
sendo deixadas de lado. E aí esse aperfeiçoamento às vezes é muito interrompido. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estavam num processo perfeito diante do Senhor de aperfeiçoamento, aí mudaram de trabalho, tiveram que assumir um compromisso diferente. Ah, pastor, mas agora é diferente. Mas e o compromisso com Deus? E eles degringolaram na fé. E te digo caíram mais, na fé. te digo mais, tem pessoas que passam por esse mundo, se convertem, passam por esse mundo, mas não desenvolve. Não, isso é verdade. Não se desenvolve, não se aperfeiçoa espiritualmente. Está sempre ali com aquela vida limitada, sabe? Está sempre aquém. Ah, e se não fosse a graça? Para isso, exatamente, se não fosse a graça. Eu acho que o termo ideal para isso é medíocre. Medíocre é aquele que está abaixo da média. Nem na média ele chega. Eu digo que tem gente que vai entrar no céu olhando para os olhos do Senhor e falando: Senhor, Maranata, vem, me encontrei com o Senhor. E vai ter gente que vai entrar no céu olhando para o garfo do diabo lá, se é que o diabo tem um garfo, vai estar olhando lá, porque não andou. É a luta do dia a dia empurrando ele e a graça do Senhor puxando para cima. Tem gente que meio assim, vou até usar essa... Tem gente que vai entrar no céu, tem gente que vai ser posto para dentro do céu. Não, o reverendo Samuel, meu pai na fé, que já está lá na glória, ele dizia assim, que vai chegar, muitos cristãos vão chegar na porta do céu e Deus, por sua fidelidade e graça, ele vai dizer assim para alguns: ô filho amado, entra para o gozo eterno, né, como diz a Bíblia. Mas para alguns ele vai dizer assim: entra. Eu falei que é por você. Que eu não posso negar a mim mesmo. Deixa eu só colocar um versículo que eu gosto por demais, e volta e meia eu trago ele para o programa, para mostrar que o aperfeiçoamento não é algo nosso, é algo que vem de Deus. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Isso é aperfeiçoamento, é a capacidade de errar menos, cada vez menos. E quem faz essa voz soar atrás de cada um de nós é o próprio Senhor. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Amém. Nós vamos agora aguardando no Senhor, esperando que você busque o aperfeiçoamento em Deus. Saiba disso, querido. Só o Senhor pode nos aperfeiçoar. Não é a capacidade nossa, é a ação do Eterno. E nós buscamos em Deus esse aperfeiçoamento. Espero que o programa tenha te abençoado, tenha te dado algumas luzes, algum direcionamento na Escritura para que você busque isso. E agora nós vamos para mais um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós vamos voltar ao pastor Ivo Beck, que vai orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, pedindo para que o Senhor continue aperfeiçoando a sua vida nele sempre, em nome de Jesus. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. De volta com o programa Caminho da Vida. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de 4 programas que vamos tratar sobre o texto de 1 Pedro 5,10. Hoje nós falamos sobre o aperfeiçoamento cristão. E eu espero que em Deus a graça do Senhor atinja o seu coração, para que você seja um cristão cada vez mais aperfeiçoado, vivendo na fé, na presença do Senhor. Nós vamos agora ter um momento de oração com o pastor Ivo e eu espero você no próximo programa, O Caminho da Vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar com o servo do Senhor, o pastor Ivo. Muito obrigado, querido Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, Amém. Por ter nos chamado para a eterna glória. Obrigado, Senhor. Quero orar para que o Senhor capacite os teus filhos, Senhor Deus, a viver neste mundo, aperfeiçoando-nos a cada dia. Senhor Deus, dando graça, sustentando todos aqueles, ó Deus, que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Dê graça para que possamos viver neste mundo Amém. Como teus filhos, nos aperfeiçoando, não nos moldando às paixões do mundo, mas nos deixando ser moldado pela tua palavra, pela ação do teu Espírito em nosso coração. Amém. Aperfeiçoa-nos, prepara-nos para a volta do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Céus então se abriram pra Jesus.